Mas você tinha falado que, ó, depois que perderam as eleições, agora Marcos Braz e Cacau Cota, aproveita, aproveita que vão roubar até o papel higiênico. Saiu o borderô do Flamengo-Corinthians, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, e a despesa do Maracanã tinha aumentado em 500 mil, boi. Meio milho grande. Às vezes acontece. Aumentou em quê? Ingresso. Botaram o Thaís pra organizar essa porra. Ingresso e camarote. É foda. É foda. Pessoal de Bel. É foda, boi. Botaram. 500 mil reais em ingresso e camarote de graça pra parceria, pros amigos. O pessoal de Bel, pô, lembrei daquela parada, mano. Não vou falar aqui. Aquilo ali, o que rolou é Vai só... pedar baixinho também? É foda. Vamos seguir, mano. Seguir o fluxo. Mas a gente... É que a gente não fica contabilizando também pra gente não ficar com raiva o programa inteiro, né? Mas essa é mais uma... Eu vou falar. Foda-se, não vou dar nome, mas vou falar. Irmão, não tem como, neste segundo mandato do Landim, você olhar o cenário todo e falar assim, vou votar nesse cara. Tá aí. Eu acho que esse trabalho aqui merece uma continuidade. Não tem um palito, nada, tem nada. O Landim, ele perde dinheiro na renegociação do contrato de televisão, ele não ganha absolutamente nada, tirando mais uma salvação num técnico que veio a modo caralho, sem preparação, sem porra nenhuma, que foi o Dorival. Agora ele está... Porra, Leixões. O que você vai fazer com o time da segunda divisão de Portugal? Mas o quê? Os nossos ingressos. Ah, você é muito burro, puta que pariu. Incrível, cara, incrível. Enfim. Esse último ponto, o Flamengo e Corinthians, eu acho que é um exemplo bastante importante pra gente ficar de olho no que esse cara fez nesse segundo mandato em relação às finanças do Flamengo. Teve a compra do terreno do estádio, que não estava programado no orçamento. Tiveram essas contratações a toque de caixa na segunda janela, que eu acredito que também não estava no planejamento. O Flamengo abre mão de vender o Wesley e Fabrício Bruno, que estava no planejamento, não vender especificamente esses jogadores, mas tinham a meta de venda a ser batida e não bateram. Então, são erros consecutivos, erros que... Chega um momento que você fala, pô, isso aqui não pode ser só incompetência, sacou? Então, é uma cama armada, ou para chegar um momento de falar assim, nós precisamos da SAF para manter o desempenho esportivo e construir o estádio. Ou então, irmão, terra arrasada, quem vier depois segura essa bucha aí, e aí você trabalhando como oposição, e as pessoas esquecem, vai ter a força todinha também das nossas queridas torcidas organizadas, que não vão largar o osso. Ontem já tinha gente falando que se as pessoas fossem inteligentes, votariam no Marcos Braz para manter o Marcos Braz na Câmara e ele se afastasse do Flamengo. Agora, como ele não conseguiu os votos, ele vai permanecer lá ad eterno no Flamengo, e como ele é um grande conselheiro, ele vai continuar ajudando o Flamengo. É foda, né, boi? É cansativo, né? É brincadeira. Você consegue falar uma porra dessa se você não tiver ganhando alguma coisa, e não necessariamente dinheiro? Você pode estar tendo portas abertas para algum objetivo que você quer, que provavelmente é como atuam dentro das organizadas também, né? Enfim, por um primeiro momento, eu acho que, infelizmente, o voto é secreto em relação ao voto no Flamengo. Eu gostaria muito que o voto fosse aberto e justificado. Eu queria entender, eu queria saber o porquê essas pessoas, que não são poucas, vão votar em Rodrigo Dunch ou Roberto Dodier. Não faz sentido nenhum. E está aí mais uma prova. Enquanto a torcida do Flamengo deu 40 mil pessoas no Maracanã, 45. Presente foram 47, né? Mas pagantes acho que foi um pouco mais de 41, acho que foi isso. 47 mil presentes, 41 mil pagantes. Renda de quase 6 milhões e meio. Renda de 6 milhões, renda de quase 7. Quase 6,5. Aliás, pontuando isso, a torcida do Flamengo, para quem não tem hábito de Maracanã, tem o hábito, né, a cultura de aplaudir público, né? Porque normalmente o público é muito alto, então quando anuncia lá, a galera aplaude. Às vezes a gente fica até puto que o jogo tá empatado e anuncia público e a torcida bate palma. Né? É aquela coisa que a torcida se festeja, né? Nesse dia do Flamengo Corinthians, a torcida vaiou quando apareceu a renda, né? Foi uma vaia do Maracanã inteiro, né? E foi muito importante o recado que foi dado ali. Né? Pois é, mas só como conclusão, só para concluir. Você que foi ao estádio e pagou um valor exorbitante, e você que deixou de ir porque o valor estava exorbitante, saiba que a gestão Landim colocou não sei quantas pessoas, mas essas pessoas com ingresso de graça para arquibancada e para camarote, no total deu R$500 mil. O dinheiro tem que sair do bolso de alguém, né? Saiu do seu. Então é isso. Espero que em dezembro a gente
extirpe esse mal. E saiba também que apesar nós, embora não sócios proprietários, embora torcedores que não votam na eleição, vamos apoiar de maneira crítica a candidatura do BAP, mas a gente aqui não tem nenhuma ilusão que o BAP atenda aos anseios de um Flamengo popular, né? Que eu espero que a torcida também não nutra essa ilusão, porque há uma diferença muito grande entre o que acontece do Muro da Gávea para dentro e do Muro da Gávea para fora. São dois Flamengos diferentes. Esses caras aí estão tocando farpas toda hora, todo instante, mas daqui a 6 meses, no final do pleito mesmo, tapinha nas costas, beijinho na bochecha, e eles continuam no conluio deles elitista lá, e você que se foda. A verdade é essa. Quem deveria estar protegendo a gente, quem deveria estar defendendo os interesses de um Flamengo popular, de um Flamengo do povo, está se vendendo por migalha, e ficou comprovado no domingo e no sábado mais uma vez aí, né? Cara, e assim, aliás, pegando esse gancho, né, antes da gente passar para a Copa do Brasil, nosso último ponto de pauta, com esses resultados, né, com esses fracassos nas urnas ontem, né, nesse domingo, valeu a pena isso que aconteceu? Eu fico olhando porque foi um fracasso gigantesco, não é? As pessoas se queimaram, se expuseram, vamos dizer assim, não é? Um desgaste na imagem que eu não sei se dá para recuperar de verdade. Então, o tempo é o senhor de tudo, né? Mas eu vejo um desgaste gigantesco que aqui essas pessoas, essas instituições, de alguma maneira, se expuseram por nada, por pouco. Né? Eu vi até um corte do Cota, em alguma situação, justificando a candidatura dele como é que é? A ideia que ele usou foi como se fosse um lobista, né? Vamos dizer assim. Tipo, a igreja tem os seus candidatos, o agro tem os seus candidatos e tal, e o Flamengo precisa ter os seus candidatos. Essa foi a lógica que ele usou para tentar... Usaram essa mesma lógica num podcast ontem para falar da candidatura do Marcos Braz. E que a gente perdeu essa grande oportunidade. Isso, e que a gente teria que ter 300 deputados, vereadores, prefeitos pelo país para defender os interesses do Flamengo. É o tipo de parada, assim, quando a gente fala sobre política, né, e é importante dizer isso, política no modo amplo da coisa, todo gesto que a gente tem, ação ou omissão, é fazer política, né, todos os dias, e é importante a gente bater nessa tecla. Negar a política é fazer política. E esses caras tentam incutir umas coisas na cabeça das pessoas que, cara, não tem como a pessoa assimilar, ouvir uma porra dessa e achar razoável. Né? Falar assim, cara, essas pessoas estão se escorando no Flamengo, pô. Elas não estão defendendo os interesses do Flamengo, estão defendendo os interesses delas, pô. Então, assim, elas estão lá usando verba de gabinete para entupir de gente, né, de torcida organizada, para silenciar determinadas movimentações. E é uma vergonha, né, cara? E isso que aconteceu, na verdade, uma das grandes... Você falou muito bem sobre a questão do BAP, que não há nenhuma ilusão, e a gente no próximo programa vai poder trabalhar isso melhor na presença do Túlio, não há nenhuma ilusão com a representatividade que o BAP vai trazer, mas, né, acho que ele sinaliza que os apoios que ele tem formam a melhor chapa, e eu acho que isso fica um pouco claro, né, nesse pleito. Mas, de qualquer forma, mais do que isso, é o veto à continuidade, né, do Dunche. A gente já falou aqui várias vezes, e pretendo explorar no próximo programa, mas as chapas têm muito mais em comum do que, né, em divergência. Porque vieram do mesmo lugar, todos os candidatos relevantes, né? Vamos tirar aí o Delahy e o outro Pedro Paulo lá, mas os relevantes foram vice-presidentes dessa gestão, então, né, vieram da mesma origem. Então é isso, já é a prova cabal de que eles têm muito mais em comum do que a divergir. Mas tem uma preocupação aí com o cenário. O Flamengo que se estabeleceu nos últimos 6 anos foi um Flamengo de silenciamento, essa é a verdade. Silenciamento das torcidas organizadas, silenciamento da mídia alternativa. Aliás, fazer uma pontuação aqui, silenciamento de alguma maneira até da mídia que não é alternativa, da mídia tradicional. A mídia tradicional, cobrindo o Flamengo, se silenciou diante de diversas questões importantíssimas. A gente viu aí o Túlio, que a gente vai trazer aqui na próxima semana, com uma matéria fantástica acho que foi no Coluna, da questão do assédio, né, no judô, nos esportes olímpicos, que foi silenciado dentro do Flamengo, coube a ele puxar isso. O Mundo Rubro-Negro, que faz uma cobertura fantástica dessas movimentações, né, de eleitorais, né? O Mundo Rubro-Negro, que inclusive sofreu represália do Flamengo, né, por usar o rubro-negro, por usar o vermelho e preto, né, dessa vagabundagem que eles fazem, que eles escolhem, né, quem eles podem silenciar e quem eles não podem. Então é isso, quem não comer na mão deles, eles vão ameaçar, eles vão, né, usar de coerção, enfim.
São os meios deles. E a gente, depois de 6 anos, não dá para dizer que você está um pouco, né? Ah, não, isso eu não tinha notado até aqui. Aí também já, né, é um demérito da sua parte, né? Para a gente ser sutil. Então, assim, ao longo de 6 anos, isso aí já é feito desde 2019. E a gente vai vendo os mesmos métodos, as mesmas práticas acontecendo. Então, na verdade, a grande busca no processo eleitoral é que esse Flamengo não pode continuar. Esse Flamengo não pode. O outro Flamengo, da próxima gestão, seja do Maurício, seja do BAP, a gente disputa, a gente briga com eles. Né? A gente, como sempre, vai disputar, de alguma maneira, que a gente está de fora. Né? Então, a gente vai tentar tensionar o debate para um lugar que nos interessa. Mas a única coisa que realmente vale é a situação não pode permanecer. Porque a gente caminhou para um lugar, ao longo desse período, nos últimos 10 anos, eu acho que o Flamengo se tornou um clube melhor, né, do que era lá atrás. Um clube como um todo. Mas nos últimos anos, especificamente, a gente está retrocedendo muito em transparência, nos processos democráticos da coisa, no funcionamento da coisa. Como eu falei aqui, silenciamento de torcida organizada, de mídia alternativa, de mídia tradicional, que começou a se alinhar muito aos interesses de diretoria. Então, assim, esse caminho é muito perigoso, porque vai para um lugar, e a gente fala aqui com a maior tranquilidade, com a maior serenidade, porque agora, quando todo mundo está batendo, a gente já está batendo há 5 anos. Eu falei no último corte que até viralizou, mas assim, estava batendo quando o Flamengo ganhava, e já tem bastante tempo que não ganha porra nenhuma. Né? Então, assim, agora que não ganha, é mole de bater, é tranquilo. Então eu faço com a maior tranquilidade, com a maior paz na consciência. Mas nesse momento, a gente precisa pontuar e disputar. Fantástico hoje ter o Felipe Luiz como nosso treinador lá, né? É um de nós, a gente olha para ele. Eu saí do Maracanã, foi o único comentário que eu fiz sobre o jogo, foi assim, independente do Flamengo jogar bola, e jogou, né? Que aquilo para mim já foi muito forte. Depois de tanto tempo, passado 2 minutos de jogo, eu não queria que o jogo acabasse, eu queria um pouquinho mais. Quando acabou o jogo, eu falei, pô, me dá mais 10 minutos desse Flamengo aí. Quero ver, mesmo exposto, mas eu quero ver o Flamengo jogando bola. Quero ver o Flamengo. E olhar pro Felipe Luiz lá, eu me identificar depois de tanto tempo, falar, pô, tem um de nós ali, ó, naquela posição, sabe? Depois de tanto tempo vendo gente espiã, que parecia que brigava contra a essência e a natureza do Flamengo, é fantástico. Mas, de forma alguma, o Felipe Luiz, eles querem que sirva, mas de forma alguma o Felipe Luiz vai servir de escudo para eles. Pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar um brasileiro, eles têm que ser perseguidos, expulsos do Flamengo de qualquer forma, de qualquer maneira, porque o Flamengo tem um orçamento muito maior, o Flamengo poderia fazer muito mais do que faz, e a cobrança é mínima diante do fracasso que eles representam.